Certos acontecimentos históricos, que foram enterrados há muito tempo, não deveriam ser desenterrados. Deveriam, na verdade, ser esquecidos e apagados da história do mundo como se nunca tivessem ocorrido. Se nos remetermos ao futebol mundial, poucos acontecimentos históricos chegam aos pés do que aconteceu em Santa Bárbara do Sul, no dia 9 de dezembro de 1990, um domingo, que ficaria marcado na história de pelo menos 3 clubes envolvidos em uma disputa. Naquele ano histórico, a cidade de Juí comemorava seus 100 anos de fundação. Uma série de eventos festivos haviam sido marcados durante o ano todo. A Expo Juí contaria com atrações especiais contando a história da cidade, os clubes amadores trouxeram troféus inéditos de competições regionais, e não menos importante, naquele ano, depois de passar 13 anos longe da primeira divisão, o Esporte Clube São Luís fazia uma excelente campanha na segunda divisão. O campeonato, que se estendia pelo ano todo, se revelava um verdadeiro desafio aos times que nele competiam, todos buscando apenas 2 vagas na divisão principal do nosso estado. Os confrontos passaram, e apenas 8 clubes estavam na competição em sua fase final. Um octogonal decidiria quem seriam os 2 clubes que subiriam no próximo ano para a primeira divisão. São Luís de Juí e Internacional de Santa Maria, Oriental de 3 de Maio, Avenida de Santa Cruz, 3 Passos de 3 Passos, Grêmio Santanense de Santana do Livramento, Guarani de Venâncio Aires e Associação Santa Bárbara de Futebol de Santa Bárbara do Sul. Na penúltima rodada, no jogo valendo a disputa pela chance de continuar brigando pela classificação, a Associação Santa Bárbara de Futebol e o Grêmio Santanense fizeram a única coisa que não podiam: empataram. Resultado que acabou eliminando os 2 times das brigas pelas vagas. Numa época em que a vitória valia 2 pontos e 13 das 14 rodadas haviam sido jogadas, a classificação até o momento estava assim. 3 clubes brigavam pelo título e pela classificação. São Luís, Guarani e Internacional teriam a última rodada para disputar a classificação para a tão sonhada primeira divisão. Os confrontos estavam definidos há tempos. O Internacional iria a Venâncio Aires enfrentar o Guarani, e o São Luís encarava a Associação em Santa Bárbara do Sul. Inter de Santa Maria e São Luís estavam empatados não só nos pontos, mas também no quesito de desempate, o número de vitórias. Caso a igualdade permanecesse, o desempate seria decidido em confrontos diretos, um em Santa Maria e o outro em Ijuí. Mas caso o São Luís perdesse em Santa Bárbara, havia uma perigosa chance de um empate no jogo entre Guarani e Inter dar os pontos necessários para que ambas as equipes se classificassem. Os torcedores do São Luís não acreditavam no resultado negativo. Havia toda uma expectativa por causa de uma campanha excelente e um retrospecto muito favorável contra a equipe de Santa Bárbara. Em 5 confrontos contra a equipe de Santa Bárbara do Sul, o São Luís não havia perdido nenhum. Logo, se a lógica se repetisse, o rubro estaria classificado. Seria algo inédito para o alvirrubro juiense. Mesmo jogando longe do 19 de outubro, a equipe atuaria contando com o apoio de seu torcedor. O que acontece é que de todas as cidades do octogonal final, Santa Bárbara do Sul era a que ficava mais próximo da cidade de Juí, ficando apenas 72 km. Diversas excursões foram programadas para ir ao município vizinho. Na cidade não se falava outra coisa, eram torcedores combinando com torcedores um meio de ir até a cidade vizinha. Os jornais da época chamavam o povo juiense para uma invasão a Santa Bárbara do Sul. Praticamente uma guerra estava sendo preparada pela imprensa, que não podia prever o que estava prestes a acontecer naquela tarde. A imprensa higiense havia ido longe demais em suas provocações. O povo de Santa Bárbara do Sul, no mínimo indignado, ficava com a ideia de estrangeiros invadindo sua cidade e o estádio, e conseguindo vencer com facilidade. O primeiro sinal de que as coisas não seriam fáceis foi a tentativa de aumento abusivo do preço dos ingressos, por parte dos barbarenses. A entrada, que antes era 300 cruzeiros, passaria para 1.000. O aumento foi considerado ilegal na época. E com isso, os barbarenses não tiveram como deter a invasão prometida pelos torcedores vigienses. Se fora do campo, pelo menos a batalha estava perdida, dentro, os jogadores da Associação Santa Bárbara do Sul queriam vencer. Os incentivos financeiros para a equipe de Santa Bárbara vieram tanto de Santa Maria quanto de Venâncio Aires. Até então, as 2 cidades com interesse na partida. Dizem que o São Luís enviou emissários para garantir uma derrota do time Santa Bárbara, mas nada que se possa provar até hoje.
Na tarde do dia 9 de dezembro de 1990, o estádio José do Moncel, em Santa Bárbara do Sul, comprovava a previsão. Era uma réplica do 19 de outubro. Os ijuienses se espalhavam por todo o estádio, enquanto a torcida de Santa Bárbara se concentrava no pavilhão social, e até lá se via alguns visitantes. A invasão prometida pela cidade de Juí havia acontecido. Às 15 horas e 30 minutos daquela tarde, a decisão começava em Santa Bárbara do Sul. De um lado, uma equipe querendo reconquistar a vaga para a primeira divisão, depois de 13 anos, fazer história e honrar o nome de Juí, e do outro, uma equipe querendo pela primeira vez fazer história, defender a honra de sua cidade e mostrar que seria um páreo duro para o São Luís. O São Luís não começou jogando bem, e isso vinha se repetindo por alguns jogos durante a fase final do campeonato, muito em conta do desgaste do mesmo, e a torcida sentia isso, sentia os ânimos de uma final. Tudo piorou para o time engenhense quando Jair Galvão, um engenhense que jogava pelo Santa Bárbara, abriu o placar com um golaço de fora da área aos 13 minutos do primeiro tempo. Estava 1-0 para a equipe barbarense, uma derrota parcial para o São Luís. E assim se seguiu por algum tempo. O São Luís era aguerrido, mas o time de Santa Bárbara estava melhor em campo. A raiva de terem sido colocados como adversários não perigosos havia entrado em campo. Em Venâncio Aires, Inter e Guarani não faziam muito esforço para sair do 1-1, sendo assim, os dois se classificavam. O 1-0 no placar, no intervalo, era mais do que justo, pelo apresentado em campo. A equipe aguerrida de Santa Bárbara do Sul foi melhor durante o primeiro tempo inteiro. Se o São Luís quisesse alguma coisa, eles teriam que batalhar em campo. Nas arquibancadas, ainda indignados com as afirmações de que o povo de Juí iria invadir a cidade de Santa Bárbara, os torcedores locais não perdoavam, e xingavam, apontavam e esbravejavam durante o tempo todo. O som de uma pedra cortando o ar no estádio municipal levantou os ânimos já exaltados por ambas as torcidas. O atirador, até hoje desconhecido, mas sabe-se que a origem era de uma das gerais que abrigavam os juienses. A pedrada não foi o principal motivo para o começo das confusões daquela tarde, mas com toda certeza ajudou a explodir aquele barril de pólvora. Os gritos de que foram os estrangeiros que teriam arremessado a pedra ecoou pelo pavilhão social. A torcida de Santa Bárbara começou a caçar os juienses que estavam no local. Nas outras 3 partes do estádio, seus conterrâneos se agitavam entre os alambrados para protegê-los. Alambrados foram derrubados, e os torcedores visitantes ameaçavam atravessar o campo para atacar os barbarenses. O jogo havia sido interrompido, e nunca mais voltaria a ser jogado. O pessoal de Santa Bárbara começou a correr para fora do estádio. Muitos saltaram os muros, e correram para se salvar da confusão. No rádio, a informação era para que os habitantes locais se abrigassem. O policiamento vindo de Cruz Alta, em torno de 30 homens, não conseguiu controlar os ânimos, e se refugiou no meio do gramado, sem agir. Pessoas ligavam para a polícia, pedindo reforços vindos de outras cidades. As coisas começavam a tomar um ar apocalíptico. Ainda mais, quando algum dos narradores de alguma rádio teve a infeliz ideia de falar no ar: "Povo de Santa Bárbara, venha defender os seus."